Esse é um vídeo de comemoração de 2 anos de relacionamento e, portanto, não tem muito protocolo entre nós hoje. É. Tá feliz? Tô feliz. A gente comemorou a semana passada, né? Aham, Mas eu tô feliz, sim. Você tá feliz? tô feliz, muito feliz. E a gente gostaria de contar um pouquinho da nossa história para vocês. Alguns já conhecem, mas também é uma forma de narrar novamente os acontecimentos com um pouquinho mais de espaço, de tempo, de distância daquele início e como as coisas vêm se desenrolando até aqui. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito boa também para aqueles que são novos por aqui, estão nos acompanhando nessa jornada da felicidade a dois. Uhum. Nós vivemos relacionamentos passados, né? Em que nos casamos, enfim, eu tive uma filhinha, ela não teve filhos. E aí, um ano depois do meu divórcio e do seu, Um ano depois, um ano e meio. 1 ano e meio depois do divórcio dela, a gente se encontrou pela primeira vez em um karaokê. Na verdade, ela já tinha me visto nesse karaokê, porque eu era muito aparecido, eu gostava de cantar no karaokê, e aí ela já sabia que eu existia, mas eu não sabia da existência dela, né? Até eu ficava ali com alguns amigos. Como que era o grupinho que você, o nome do grupinho? É o grupinho do inglês, que eles só cantavam música inglesa ali. Eu achava eles metidos. Como se a gente cantasse realmente bem em inglês, mas tudo bem. Daí, o que que aconteceu? Num belo dia, numa bela terça-feira à noite, eu chamei a Wanda e o Leandro para poder ir pro karaokê, que eles sempre acompanhavam, né? Eles disseram que iam mais próximo do horário ali, próximo das 19, eles falaram assim: não, não vai dar para eu ir. E eu fiquei naquele impasse: será que eu vou sozinho ou não vou? E como eu estava numa época em que eu estava me obrigando a ir pro karaokê de terça-feira para sair de casa, porque tudo que fazia era dentro de casa, eu fui sozinho, mas fui. E foi lá que eu conheci o meu amor pela primeira vez. Eu a enxerguei entrando naquela porta lá do Colina e foi uma experiência incrível. Depois eu vi que ela estava acompanhada de um rapaz, né? E aí a gente começou a dinâmica do processo de aproximação, né? Aí eu vi ela cantando com um amigo dela. Que música que vocês cantaram, vocês lembram? Dig, 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 yeah. Tananana, dig, 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 yeah, yeah, yeah. Falei, bom, ela já gosta de pagodinho, já tem uma informação sobre ela. Daí eu fiquei pensando, deixa eu dar uma olhada, ver se os dois têm algum tipo de interação física para ver se é amigo ou é namorado, né? Se for namorado, eu me recuo. Daí não tinha interação, falei, deve ser só colega mesmo, só amigo. Daí eu gravei um pedacinho do vídeo, né, dele cantando com ela e fui gentilmente lá na mesa deles oferecer ao amigo dela um trechinho lá. Falei, ó, eu gravei vocês, posso mandar por WhatsApp? Ele falou, pode. Daí trocamos o WhatsApp ali. Nesse momento eu estive ali, né, próximo dos dois e tal, me apresentando, dizendo eu existo. Essa era a ideia principal. Daí passou mais ou menos meia horinha, eu falei, eu vou lá convidar ela para cantar. Só que quando ela perguntar que música, como ela já gosta de pagodinho, eu vou sugerir cantar uma música também, um pagodinho, porque se ela já gosta, já é a vibe dela, então a chance de ela aceitar vai ser muito maior. Daí cheguei lá e diretamente a ela, dessa vez, perguntei: e aí, canta uma música comigo? Ela toda simpática: canto. Que música? Eu falei, vamos cantar uma música só para contrariar? Que é aquela música. Quero te abraçar, quero te beijar, do Alexandre Pires, né? E ela aceitou e nós cantamos lá e foi muito legal, foi muito bom. E aí o amigo dela, né, em reciprocidade, ele gravou um trechinho e me mandou também, já que ele tinha o meu WhatsApp. Foi a deixa que eu precisava para postar nos stories, dar o celular na mão dela e falar: marca você aí no vídeo. Daí ela se marcou,
é a chance que eu tinha para conversar com ela no dia seguinte, né? Uhum. E foi isso, assim. Daí eu mandei mensagem para ela, olha como é que eu puxei papo. Falei assim, ó, se você não gostou muito do vídeo, eu apago, tá bom? Mas era só para dar, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite e Miguel, né? começar uma conversa, né? E depois? O que que aconteceu depois disso? Depois você me chamou para tomar um sorvete. Eu não, eu não aceitei de começo, né? Porque tinha compromissos e tal. Eu estava fazendo uma campanha na igreja também. Aí ele me chamou a gente se conheceu na terça e quarta-feira ele me chamou para sair. Quarta-feira eu tinha um compromisso. Quinta-feira eu também tinha compromisso com a igreja, né? Aí eu falei, não, na sexta-feira você me convidou? Não, aí você me convidou para sábado, né? É, eu te chamei para quinta, você falou que não podia. É. Daí, sábado, foi a última mensagem que eu mandei para ela. E aí, sábado, vamos num piquenique lá no Balneário da Amizade e tal. Ela falou, eu vou ver e tal, como é que vai ser o meu dia. Eu falei, então, beleza. Mas não era porque eu não queria, porque eu tinha compromissos. Eu não ia desmarcar todos os meus compromissos para sair com uma pessoa que eu nem conhecia, nem sabia da minha vida, né? Só Da cantou uma existência. música no karaokê, Então, né? eu tinha uma vida antes, então é totalmente plausível, né? Sim. Daí chegou no sábado de manhã, para minha surpresa, próximo do meio-dia, ela me manda uma mensagem, falou, e aí, tudo bem? E daí eu falei, tudo bem, ó, nem vou te chamar para sair de novo, porque senão vai ser pela terceira vez, daí eu vou pedir música no Fantástico, né? Uhum. E aí ela falou, não, vamos ver se dá certo, não sei o quê. Daí eu tinha um ensaio marcado, mas foi desmarcado. E daí, de repente, deu certo. Uhum. E aí? O que aconteceu naquele dia? A gente fez um piquenique, ficamos conversando até tarde no balneário. E aí ele levou um livro de poesia, levou violão, né, também. Sim. E nós conversamos até meio que fechar lá o local. E depois nós fomos para um açaí. Depois do açaí, nós ficamos conversando mais ainda, conversando e tomamos um açaí. E aí era quase meia-noite, né? Quase meia-noite. A gente se encontrou, era que horas? 2 horas da tarde? Foi, não, 4 horas da tarde, lá no balneário, né? Uhum. Ficamos até meia-noite conversando. Uhum. Depois voltamos cada um para sua casa e continuamos ainda a conversar até de madrugada. Tinha assunto para conversar. Tinha, hein? Tinha assunto. E foi muito legal, né? Porque desde o início a nossa ênfase, a ênfase do nosso relacionamento foi realmente conhecer a história um do outro, a alma um do outro. É claro que se em algum momento a gente percebesse que havia uma diferença muito grande de essência, de busca, de vibes, né? A gente teria se afastado. Mas naquele momento tudo se mostrou muito convergente, né? Muito parecido, uma busca muito parecida, valores muito parecidos. Então foi uma coisa bem simbiótica mesmo, bem natural, bem fluida, né? E ali foi tipo o começo de tudo. A partir desse momento, daquele piquenique, eu já não estava mais conversando com ninguém. Todas as pessoas com as quais eu estava em contato já não tinham mais espaço nenhum. Não eram tantas assim, mas eram alguns contatos, algumas pessoas, né? Estava tentando manter algum tipo de proximidade, conhecer, etc e tal. Dali para frente, meu coração ficou aberto única e exclusivamente para o meu amor. E aí tudo começou, né? Tudo começou e foi uma explosão, semana após semana, alguma coisa nova acontecendo, né? A gente veio se beijar só na outra semana. Isso. Né? Depois de muita conversa. Eu escolhi, inclusive, colocar essa camisa social, porque foi essa camisa social que eu estava com ela lá no Copas, quando eu pedi ela em namoro a primeira vez, e ela não aceitou. Até hoje, eu não aceito essa não aceitação.
A gente estava na segunda semana que a gente estava se conhecendo. Sim. Então ele me pediu em namoro. Ah, bom, em casamento não. É que a gente tem tá assistindo limite. Casamento às Cegas, 50 a mais, então eu tô com esse negócio na cabeça. Mas ele me pediu em namoro na segunda semana. E É doido, eu emocionado. não conhecia nem nada. Eu falei, olha, a gente vai se conhecendo. Foi tipo um ainda não. É, um ainda não. A gente vai se conhecendo e depois a gente vê no que vai dar, né? E até quando a gente fez o nosso primeiro vídeo de como a gente se conheceu e tal, ele não tinha essa ciência de que eram só 2 semanas de namoro, É verdade. né? Você até se surpreendeu, falou, poxa, que emocionado, 2 semanas já tô pedindo em namoro. Verdade. É porque eu acho que as conversas foram tão intensas. De verdade, assim, diariamente a gente passava 8, 9 horas conversando mesmo, conversando sobre tanta coisa. Aliás, acho que essa é uma das características do nosso relacionamento, né? Intensidade. Eu acho que a gente está comemorando 2 anos de relacionamento, mas parece que é 10 anos de casamento. Verdade. Porque, assim, de verdade, a gente já viveu muitas experiências juntos, e eu acho que também o fato da gente ter começado a trabalhar junto, que foi um pouco depois, né? Quer dizer, a gente se conheceu em setembro. Começamos a namorar, etc e tal. Em dezembro, em novembro, a gente fez a primeira viagem juntos, que foi para Curitiba. Sim. Já foi uma experiência muito gostosa ali, né? Muito calma, muito tranquila, os dois administrando as situações de uma forma muito natural, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Daí, em dezembro, janeiro, ela começa a trabalhar comigo, né? Com marketing digital, com fotografia, com um monte de coisa. Então, ali a gente se via todos os dias e, enfim, interagia o tempo todo. Naquele momento eu não estava trabalhando como professor de língua portuguesa. Então, assim, era de manhã, à tarde, à noite, era uma convivência muito intensa. E quem já teve a oportunidade de se relacionar num casamento ou num namoro em que você trabalha com a pessoa, você sabe como é. É uma convivência que muitas vezes mistura as coisas, né? Às vezes você não sabe, você está conversando, tem a ver com a profissão, tem a ver com a questão pessoal, as coisas se misturam muito. Mas a sensação é de que a gente já viveu muitas coisas juntos, né? É verdade. E dali para frente foi assim, muitas emoções. Daí naquele primeiro ano, né? Vamos colocar aí que foi o ano de 2024, que foi o ano passado. Daí foi o ano em que a gente aprendeu muita coisa na área de marketing, e a gente atendeu político, e a gente viveu aquela loucura da política. Assim, foi o momento que a gente comprou o carro, inclusive, né? E assim, vivendo um turbilhão de sentimentos. E aí, de repente, a gente é meio que convidado a se retirar da kitnet. E aí a gente vai viver a experiência de uma mudança de casa, que também é uma coisa muito relevante, né? Sim. E a gente muda para cá e vê toda essa experiência de mobiliar a casa de uma forma quase que mágica, né? A gente não tinha nada na kitnet, parece que aqui a gente tinha mais do que o suficiente, assim. Verdade, as coisas foram se encaixando de uma maneira que É, a gente não sabe explicar, né? sim. Acho que foi Deus, a mão de Deus mesmo, que fala, não, todo mundo vai ajudar, todo mundo vai mobiliar, todo mundo. Minha mãe ajudou bastante, seus Ajudou. pais ajudaram bastante, Sim. então cada um deu um pouquinho e deu tudo certo, né? Sim. E aí a gente vai para um evento de marketing digital em São Paulo, abre a cabeça, sai de Ficamos lá. noivos no avião. Ficamos noivos no avião, exatamente. E foi uma experiência muito legal, com a participação da Sofia, inclusive, né? Sofia escolhendo, ajudando a escolher a aliança, ajudando a esconder o que ia acontecer também. Sim. Foi um momento muito mágico. E no evento de marketing digital em São Paulo, a gente se vê assim, caramba, tem uma possibilidade de permitir que o que acontece entre a gente vaze para o lado de fora e de alguma forma ajude outras pessoas também nos seus relacionamentos. Sim. Então a gente vai chegando à conclusão de que a gente pode ser um suporte para quem precisa de ajuda, né? E ali vai nascendo esse projeto, que no início
estava dentro de um canal antigo que eu tinha, que era Caminhante Aprendiz, e depois se desfaz para virar o projeto oficial A Felicidade A2. A gente está para completar um ano de canal de YouTube, né? Agora em novembro. Então, e nesse processo todo, muitos vídeos gravados, muitas experiências enfim, com a internet, né? Aprendendo a falar, aprendendo a gravar, encontrando também o nosso tom, o nosso lugar, o nosso espaço, a nossa voz. Sim. Então, um primeiro ano aí de experiência de YouTube. Claro, em novembro a gente vai gravar esse vídeo falando sobre um ano, mas assim, 2024 foi um ano muito intenso, muito interessante. E também, antes do final do ano, a gente pegou a nossa cachorrinha, que é a Maricruz. E aí a família, então, se ampliou dessa maneira. E a nossa casa acabou se tornando também um polo, né, de encontros com os nossos amigos. Sim. Foi nesse período que a gente pôde trazer pessoas para cá. Abriu mais possibilidades para a Sim. gente receber pessoas, porque a kitnet onde nós estávamos era muito pequena, né? Tinha o banheiro, quarto, cozinha e só. Tudo juntinho, né? Cozinha com o escritório. Então era muito juntinho, não podia fazer muito barulho, porque tinha casa embaixo, tinha casa na lateral. Então, tudo que você colocasse assim, sussurrasse, a pessoa ouvia lá do outro lado. Sim. Então, aqui é uma casa que a gente tem mais liberdade, uma casa que a gente pode ouvir um som mesmo, ouvir uma televisão mais alto, dar risada do jeito que a gente gosta. Era parede com parede, as paredes eram finas. Então, se você sussurrasse aqui, você ouvia o que o outro falava lá do outro lado. Então, você não tinha muita liberdade. Além da garagem também, né? Porque nossas motos, elas ficavam na rua. O E carro aqui, também. o carro também. Então, aqui tem a garagem, dá para colocar a moto, tem a bicicleta também que dá para colocar aqui. Então, tem várias possibilidades que os nossos amigos vêm também, eles gostam daqui do lugar. É um lugar mais sossegado, não tem muito barulho, então a gente pode gravar à vontade, né? A gente pode falar alto que o vizinho não vai reclamar. Sim. Né? Então, tem muitas possibilidades. Eu adoro receber nossos amigos aqui. E nós fizemos até uma festa de aniversário aqui, colocamos quantas pessoas? Acho que umas 13, 14 pessoas nessa sala aqui. Ficou apertado? Ficou, mas ficou um ambiente mais aconchegante assim, né? Sim, é verdade. E aí, no começo do ano, né, de 2025, a gente começou a viver a experiência também de pegar um recurso que a gente estava precisando para poder comprar alguns equipamentos que estavam em falta. E foi nesse período que a gente acabou comprando a barraca de teto e a gente começou a fazer microviagens, né? E explorar um pouco desse lado aventureiro. Eu acho que uma das coisas que eu até pouco falei para o meu amor ao longo desse tempo também é que essa coisa da aventura, ela é uma coisa muito muito latente em mim, sabe? Eu acho que eu tive uma infância tão marcada por viagens, meus pais tentando encontrar o lugar deles no mundo. Enfim, eu morei em 5, 6 lugares em um período aí de 10 anos, em estados diferentes, cidades diferentes. E isso sempre esteve latente em mim, essa alma meio peregrina, sabe? E com o meu amor, isso se potencializou ainda mais, porque ela ama viajar, ela topa as aventuras comigo, e aí a gente descobriu que alguns amigos também tinham esse desejo de fazer as mesmas viagens, e a gente incluiu eles, e eles nos incluíram, e a gente foi meio que realizando isso, e é o que vocês têm aqui documentados, né, no canal, da playlist Amor na Estrada. Então tem sido uma experiência incrível, assim, que a gente sabe que tem sido muito intenso, tem sido muito bom, e a gente não sabe necessariamente como as coisas vão se desenrolar daqui para frente, sabe? Tanto no canal quanto na nossa vida. A gente tem uma perspectiva, né? De luta, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer. E tem sido, assim, um privilégio para mim poder viver isso tudo ao lado do meu amor.
E aí veio também o nosso gatinho, que no início era Made, mas a gente descobriu que era um machinho, daí virou Sucre, Uhum. Meu Deus. também é um fato bem relevante, né? Até que chegou o momento em que nós estamos hoje, que nós estamos em mais uma transição de vida. O meu amor voltou a trabalhar num determinado emprego, né, de um certo padrão, vamos dizer assim, trabalhando de segunda a sexta-feira, cumprindo um determinado horário, e é mais uma experiência nova para a gente, porque morando junto e trabalhando em lugares diferentes é uma experiência nova. E eu acho que tudo isso vai agregar também para o canal, porque a gente vai aprender também na experiência desse tipo de convívio, né? Como lidar com as dificuldades do dia a dia, com os desafios, com a casa, com o nosso tempo a sós, com o nosso tempo com os amigos. Então, é uma outra dimensão, a gente vai viver isso, enquanto, obviamente, o nosso sonho não se realiza, que é o sonho de viver do A Felicidade a dois, né? De viver dessa experiência de viagens e de ajudas para outras pessoas que precisam desse tipo de suporte. Então, até que isso se concretize, até que isso seja grande o suficiente para nos sustentar, a gente vai dando os nossos pulos, a gente vai fazendo os nossos movimentos e a gente vai aprendendo em todo esse processo e vai trazendo aqui em forma de vídeos, de conselhos, de reflexões, de possibilidades, isso nas consultorias afetivas, na comunidade Amor em Construção e tudo isso que a gente tem feito juntos, né, meu Sim, amor? nós estamos também fazendo o curso de psicanálise, que vai ser muito importante também para aconselhar pessoas, aconselhar casais, né? Então, a gente está evoluindo juntos e evoluindo como casal, evoluindo como pessoas também, porque é importante também frisar a individualidade, porque muitas pessoas elas se perdem. Quando elas estão se relacionando, tudo é para o outro, tudo é para o outro. Mas a gente aconselha aqui a ter sim os seus hobbies, a sua individualidade. Então é isso, a gente está crescendo juntos e crescendo como indivíduos, que é o importante também, né, meu Sim. amor? E passando pelas fases normais de todo relacionamento, sabe? Aquela fase, por exemplo, da paixão, aquela fase do sexo intenso e quantitativamente desproporcional em relação ao natural, o normal da vida, né? E aí aquele arrefecimento também, aquela mudança de dinâmica também no dia a dia, em que as coisas dão uma equilibrada. Também aquelas fases em que a gente não está muito legal um com o outro, em que a gente vê os desafios, e os desafios às vezes parecem uma montanha difícil de superar, mas que a gente pega na mão do outro e diz, vamos lutar juntos. Sim. Passa os momentos difíceis de desconexão, passa os momentos em que a gente não está muito legal um com o outro, e vive, e supera, e enfrenta, e resiste, persiste. Então, e o amor vai amadurecendo com o passar do tempo. A gente vai vendo o que em mim evoca o pior dela para eu evitar, o que em mim evoca o melhor dela para eu cultivar, o que dela, né, vindo na minha direção, evoca o meu pior, e aí ela vai buscando evitar isso, e o que dela vem que floresce o meu melhor e o que ela pode fazer nessa direção. Então a gente está aprendendo, sabe, a cada dia como lidar com tudo isso, e tem sido uma experiência incrível, assim. É um aprendizado constante, semana após semana. Eu acho que se eu pudesse contar assim, o que eu não agrego muito para nossa relação, e um dos meus grandes desafios da minha parte da relação é o fato de que eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou um cara, às vezes, muito sério, no sentido negativo da palavra. Às vezes eu penso muito mais na responsabilidade do que no prazer, na alegria e na leveza de ser, que é uma coisa que eu preciso cultivar mais. Então, quando isso está muito forte em mim, eu não consigo agregar tanto para o relacionamento, e isso acaba magoando, machucando, pesando demais. Então essa é uma parte
que eu estou aprendendo a lidar com esse meu lado ruim, assim. E uma parte que eu acho que eu estou agregando bastante para o nosso relacionamento, eu acho que é essa liberdade de ser, sabe? Eu acho que é, eu consegui amadurecer o suficiente para entender que a vida é bela, a vida precisa ser vivida. A gente não pode só trabalhar e dormir e viver nesse ciclo sem fim de responsabilidades. Então, essa coisa de propor viagem, de propor sair de casa, fazer alguma coisa diferente, eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho agregado para o nosso relacionamento. Não ficar apenas preso, né, à televisão, porque vocês sabem como a nossa vida ela pode se resumir a sofá, Netflix e trabalhar e voltar para casa, né? A gente pode viver nesse ciclo sem fim eternamente e eu acho que a gente tem buscado superar esses limites, né? Se desafiar. E nós estamos prestes, inclusive, a lançar um projeto muito interessante, presencial, que vai, obviamente, ter desdobramentos na internet para casais e para solteiros que desejam encontrar um amor. Então, em breve, nós vamos dar mais detalhes a respeito disso. Mas é isso, a gente está crescendo dia após dia, pessoalmente falando, como casal, como também atores na internet, né? Pessoas que trabalham com a internet, pessoas que agem na internet, tem essa evolução a acontecer e nós estamos muito felizes, né, meu amor? Por tudo isso, são 2 anos incríveis, Sim. muito intensos. E ontem mesmo a gente estava conversando aqui de que nós estamos vivendo essa nova transição, né? Inclusive para comemorar os 2 anos, ó, de relacionamentos, nós fizemos uma tatuagem aqui com o nosso carro, a barraca de teto, uma fogueirinha e um pinheirinho. Aham. Então, Isso representa, né? representa, foi a primeira tatuagem do meu amor, foi a segunda tatuagem minha. E como foi para você fazer essa tatuagem? Foi uma experiência nova. Aham. Não pensei que eu ia tatuar tão cedo assim. E deu tudo certo. E foi uma coisa meio de momento, assim, a gente na verdade já estava falando de fazer tatuagem e tal. Daí quando chegou no dia dos 2 anos, eu falei assim, amor, vamos fazer uma loucura? Vamos achar um tatuador, vamos fazer uma tatuagem, né? Não precisa ser uma tatuagem com o nome um do outro. A gente já tinha pensado em fazer uma tatuagem relacionada à viagem, à aventura, né? Eu acho E karaokê também. Karaokê, é verdade, a gente tinha pensado nisso. Daí a gente acabou escolhendo esse desenho e foi muito legal. A gente escolheu enquanto nós estávamos indo para o tatuador. Sim, que a gente conheceu inclusive naquele dia, que é o Carvalhais Tatu. Muito bom. Ele e a esposa, a Renata, são amores. Assim, de pessoas. Eles gostam bastante de aventura também. A gente abriu a barraca de teto lá para eles, lá na frente da casa deles. Foi muito legal, inclusive. Foi uma experiência muito, muito gostosa. Então, assim, nós estamos muito felizes. Esse canal do YouTube, ele não é só, obviamente, um documentário da nossa jornada, porque o nosso objetivo principal realmente é fazer parte da vida daqueles que talvez estejam perdidos, precisando de suporte, precisando de ajuda. Nós estamos vivendo num mundo, num tempo, onde os relacionamentos estão muito banalizados. Essa é a nossa percepção. Sim. Eu sentia isso quando eu estava divorciado e conhecendo pessoas. Tem muita gente perdida, tem muita gente machucada, tem muita gente sem saber o que fazer com todo o potencial de amor que tem dentro de si, entregando isso para pessoas que não valem a pena, para relacionamentos que ali na frente se provam que são perda de tempo. Então nós estamos aqui para dar esse suporte, para ser de alguma forma uma voz, né? Ao mesmo tempo a gente vem para a internet e vê muita gente falando sobre relacionamento amoroso de uma forma tão banal também, com frases prontas, ensinando jogos amorosos, cultivando o que é artificial e jogando fora o que é fundamental, o que é essencial. Então nós estamos aqui dia após dia pensando conteúdos que possam ser verdadeiramente úteis e não apenas isso, também documentando a nossa história, porque para a gente vai ser uma alegria, ano após ano, a gente poder vir aqui
compartilhar com vocês como é que está o relacionamento, como é que as coisas estão caminhando. E nós esperamos até o final do ano terminar o curso de psicanálise, começar a atuar nessa direção também. Isso abre um leque de possibilidades e desenvolver, né, meu amor, nosso relacionamento cada vez mais. E a felicidade a dois, ela é uma coisa que acontece no dia a dia. Não tem... esses marcos, eles são importantes, 1 ano, 2 anos, enfim, uma festa, uma realização aqui e lá, mas o que vai realmente nos unir é o que acontece no dia a dia, é o interesse um pelo outro, é o crescimento que a gente experimenta na medida em que o amor é cultivado diariamente, né? Uhum. E aí, qual que é a sua expectativa para os próximos anos? Dá para dizer algo assim? A expectativa é que nós continuemos crescendo cada vez mais e ajudando cada vez mais pessoas, né, casais, solteiros, divorciados, a também encontrarem, se encontrarem e também encontrarem um amor que seja recíproco, um amor que seja saudável, porque hoje em dia está tão difícil, sabe? A gente sabe dos nossos amigos aí, a gente sabe das preocupações deles, a gente sabe do que eles, as dificuldades que eles encontram para encontrar uma pessoa legal. Então, é isso que é a minha expectativa, da gente continuar crescendo, continuar crescendo como casal e ajudando também outras pessoas a desenvolverem isso, né? Um relacionamento saudável. Sim. E também a gente continuar viajando, né? Sim. A gente tinha um colchão, um carro e um sonho, agora a gente tem uma barraca, um carro e um sonho. E cada vez mais a gente viajar sozinhos, viajar com os nossos amigos, viajar de comboio aí, quem sabe, né? Sim. Escreva aí nos comentários se vocês gostam de viajar, né? Se vocês já tiveram essa experiência. E eu tenho vontade de conhecer outros lugares, o Atacama, lá o Ushuaia. Eu tenho muita vontade de conhecer esses lugares, né? Sim. A Bahia, que a gente ainda não foi, mas a gente Sim. comenta que quer ir o Rio de Janeiro também. Rio Grande do Sul, Gramado, a Patagônia. Rio Grande do Sul nós conhecemos assim, bem rápido, porque nós fomos buscar a nossa barraca lá, né? Uhum. E isso aí, um beijo, dona Marisa. Dona Marisa, um beijo, beijo. Ezequiel. É o meu Rio Grande do Sul. Jerusa, vocês são maravilhosos. É verdade. E é isso, a gente continuar crescendo, se desenvolvendo e nos amando, e o nosso amor crescer ainda mais, né, Sim, meu amor? sim, é verdade. E a nossa família, quem sabe, né, ter gêmeos aí. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Eu quero fazer uma oração por nós, pelo canal, por tudo que a gente está fazendo juntos, e que essa oração represente também uma parte que a gente divulga pouco aqui nas redes sociais, né? Que é a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus e a nossa consciência, né? De que, para além de todos os esforços que a gente faz, né? Existe aquilo que a gente controla, existe aquilo que a gente não controla. E dentre as coisas que a gente não controla, a gente sabe que Deus é um Pai amoroso e bom, e que cuida de nós e que nos ajuda a cada dia a superar as nossas dificuldades. E eu quero fazer uma oração de gratidão. Pai, eu te agradeço por tudo que nós vivemos aqui nesses 2 anos. Tem sido uma experiência incrível, incrivelmente difícil às vezes, incrivelmente prazerosa outras vezes, mas muito mais leve do que pesado, muito mais gostosa do que difícil. E nas dificuldades temos visto o quanto temos crescido, o quanto temos amadurecido um com o outro e individualmente. E nós agradecemos porque isso só é possível por causa do teu amor por nós, que nos garante a consciência de que não estamos sozinhos, de que nós não estamos lutando apenas nós dois por nós, mas também sabemos que podemos contar com a tua graça, com o teu perdão, com
com a tua sabedoria, e tudo isso é fundamental nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meu amor. É Um isso. beijo. Te amo, viu? Eu também te amo. É bem difícil, hein? Agora fica mais baixinho. Eu preciso que seu rostinho. Isso. Aqui. Tá bom.